Fala, eu sou Guilherme da Asta Fortuna. Eu quero te fazer uma pergunta. Imagina se eu te falasse que existe um país com seus gastos públicos crescentes, nível de endividamento em alta, populismo, assistencialismo, políticas de campeões nacionais, criação de dinheiro do nada, alta inflação. Você ia achar que eu estou falando de qual país? De cara você pode até imaginar que eu estou falando do Brasil, pode até ser, mas na verdade essa é a tônica de vários países ao redor do mundo, principalmente os países da Europa e os Estados Unidos. Mas o fato é que eu não estou falando de nenhum desses países do mundo moderno. Eu estou falando do Império Romano de aproximadamente 2000 anos atrás. Com certeza você aprendeu sobre a queda do Império Romano na escola e talvez os seus livros de história, o seu professor de história tenha falado que o motivo da queda do Império Romano foram as invasões bárbaras, etc. Mas é muito difícil que você tenha aprendido mais especificamente quais foram as causas econômicas do enfraquecimento desse império que dominou boa parte da Europa, o norte da África e também uma boa parte do Oriente Médio. Então nesse vídeo eu vou te mostrar quais foram os fatores econômicos que contribuíram e também determinaram o enfraquecimento e a queda do Império Romano, e também vou falar das semelhanças gritantes que a gente tem hoje com a atual situação da economia global. Então se você gostou dessa ideia, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá! Bom, então em primeiro lugar eu quero dizer que para fazer esse vídeo aqui eu fiz uma pesquisa extensa, inclusive eu vou colocar aqui na descrição como fonte alguns dos artigos que eu também utilizei nessa pesquisa, e você pode ler esses artigos também para se aprofundar e tal. Tem algumas coisas em inglês, mas enfim, paciência, a maior parte é em português. Mas então vamos lá, Roma surgiu como um vilarejo simples por volta do século 8 a.C., até se expandir, conquistar outros territórios e atingir um território que abrangia boa parte da Europa, norte da África e também boa parte do Oriente Médio. Estima-se que no auge do Império Romano, cerca de 50 milhões de pessoas viviam sob esse império. E Roma também é conhecida pela sua estrutura de poder mais complexa, pela sua burocracia e pelo seu exército também guerreiro e saqueador também. E é natural de se imaginar que nesse ponto de poder, nesse ponto de tamanho do Estado, o governo gostava de ter maior influência possível na vida das pessoas e na economia, nada diferente do que a gente vê hoje. E o governo também, obviamente, gostava de privilegiar aqueles que eram os amigos do rei, determinar quem eram os ganhadores e perdedores e socorrer quem interessava. Em 367 a.C., diante de uma situação econômica complicada, o tribuno Licínio Stolo, um dos primeiros populistas da história, resolveu passar uma lei lá que era na verdade uma moratória da dívida. Então ele estava isentando as pessoas, as empresas e pessoas e amigos do rei, de pagarem juros caso essa dívida fosse paga dentro de um prazo de 3 anos. Depois, em 352 a.C., o Tesouro Romano decidiu assumir várias dívidas que tinham sido antes caloteadas. E um outro fato histórico também interessante é o seguinte: em 357 a.C., a maior taxa de juros permitidas para empréstimo em Roma era de 8%. E aí 10 anos depois, ainda com a situação econômica ruim, eles reduziram pela metade para 4%, mas em 342 a.C. não tinha resolvido, obviamente, essa redução de juros. Eles simplesmente tiveram a brilhante ideia de zerar a taxa de juros. Então, você aí achando que juros reais, pelo menos negativos, é uma coisa nova, que nunca aconteceu, a gente está falando aí de quase 2000 anos atrás, mais ou menos 1.700 anos atrás. E aí, obviamente, que a situação econômica piorou e a gente tem mais alguns exemplos aí de políticas econômicas totalmente equivocadas. No século II a.C., houve uma expansão enorme dos gastos públicos com assistencialismo para financiar terras, moradias, alimentação gratuita para as pessoas, uma espécie de Bolsa Família. Em 33 d.C., o imperador Tibério enfrentou uma corrida bancária. E adivinha como que ele resolveu isso? Empréstimos subsidiados a juros zero para socorrer os bancos, para socorrer o sistema. Então, nada diferente do que a gente vê hoje. E com relação à desvalorização da moeda, inflação, já naquela época eles também faziam isso. Então, hoje, o que os governos fazem? Como já falei em alguns outros vídeos atrás, os governos simplesmente criam dinheiro do nada, compram títulos
públicos do mercado, compram outros títulos, ações, etc. Enfim, criam dinheiro para se financiar e despejam esse dinheiro no mercado. Agora, como é que era feita a desvalorização na época? Como as moedas eram de prata, né, nessa época ainda, na época do imperador Nero, por exemplo, era o denário. Inclusive, só uma curiosidade, né, a palavra dinheiro vem justamente do denário, que era uma moeda romana durante boa parte da história do Império Romano, né? Então, o que eles faziam? O denário era uma moeda de prata, e com uma determinada quantidade de prata, já que o denário era de prata, dava para fazer um determinado número de moedas. Só que o que eles faziam para inflacionar a base monetária, para aumentar a expansão monetária? Eles reduziam o teor de prata nas moedas de denário. Então, com menos prata, eles conseguiam fazer mais moedas, né? Misturavam ali outros metais. O imperador Nero, por exemplo, inflacionou o denário, reduzindo o teor de prata de 98% para 93%. E, obviamente, isso causou inflação de preços e desconfiança da população sobre a moeda. E, obviamente, depois de Nero, vários outros imperadores gostaram dessa maravilhosa ideia e também foram reduzindo cada vez mais o teor de prata. Sob Marco Aurélio, por exemplo, o denário chegou a 79% de prata. Lúcio Aurélio, que era o seu filho, chegou a 74% do teor de prata, reduzindo mais ainda. Já com Caracalla, o teor de prata chegou a 50%. Né? Então, tudo isso para financiar a máquina de guerra romana e suas construções megalomaníacas e também as benesses aí da galera ali do governo, né? E aí, já nessa altura, o denário também foi substituído por outras moedas, né? A moeda mudou de nome, talvez aí por conta dessa desconfiança, né? Confiança abalada sobre a moeda, com todas essas reduções no teor de prata. O antoniano, que era uma outra moeda, chegou a ter 2% só de teor de prata. E o número sob o imperador Constante I, no século IV depois de Cristo, chegou a ter 0,4% de teor de prata. Então você vê que uma moeda que saiu de 98% de prata para 0,4% de prata, né? Graças a Deus isso não acontece hoje, para não falar o contrário. Mas se você me acompanha aqui no canal, você viu que eu já falei sobre esse assunto várias vezes, né? Esse exemplo que eu vou falar agora, que é o caso do dólar, né? O dólar, desde 1913 até hoje, desde quando o Federal Reserve foi criado, o Banco Central Americano, o Fed, o dólar já desvalorizou 96%, mais de 96%, na verdade. Então, olha só a semelhança aí do denário, né, que desvalorizou absurdamente, até mudar de nome e chegar no número que já tinha 0,4% de teor de prata, para o dólar que se desvalorizou, que perdeu 96%, mais de 96% do seu poder de compra desde que o Fed foi criado. Então isso é nada mais do que a história se repetindo. E enquanto isso, obviamente, nesse meio tempo, os gastos do governo continuaram aumentando, né? Óbvio que uma expansão monetária serve para financiar a expansão dos gastos do governo, e é óbvio que isso gera inflação, e aí um tal de um imperador lá chamado Diocleciano baixou o famoso Édito Máximo. O que é o Édito Máximo? Era basicamente uma lei lá, um conjunto de leis de controle de preços, que regulava preço de carne, de cereais, né, e de alguns outros bens. Como a gente já sabe muito bem hoje, né, como acontece, por exemplo, na Venezuela, como aconteceu na Argentina, ou está acontecendo atualmente na Argentina, o que o controle de preços causa? Ele causa escassez de produtos. Porque com inflação crescente, para que o produtor ou um comerciante vai botar produto na prateleira para vender por um preço abaixo do que é o custo dele? Né? Os custos continuam crescendo, o governo vai lá, fixa num determinado preço o produto dele, então se o cara vender aquele produto, ele vai estar perdendo dinheiro. Então como é que ele vai conseguir sobreviver dessa forma? Ele simplesmente para de vender e aí faltam produtos nas prateleiras. E é óbvio que isso aconteceu também lá no Império Romano, e é óbvio que da mesma forma como acontece hoje, o Estado culpa os produtores, o capitalista malvadão, né? Os produtores, os comerciantes e assim por diante. É muito mais fácil culpar essas pessoas, e o povo acredita e cai
nessa falácia do que simplesmente assumir o erro de que foi o próprio governo que causou essa crise. Ou seja, basicamente a mesma receita aí há 2000 anos e as pessoas continuam caindo nisso. E aí em 476 d.C., Roma já estava debilitada, sofreu as invasões bárbaras e caiu. Acabou, foi a queda do Império Romano, mas o fato é que não existiam já falhas nas fronteiras, né, aquela coisa toda por conta de falta de grana, de crise financeira mesmo. Então, ela foi se debilitando ao longo do tempo até chegar nesse ponto. Agora, a pergunta que fica é: quem eram os verdadeiros bárbaros? Né? Os invasores ou os políticos romanos que durante séculos ferraram lentamente a economia até chegar nesse patamar? E é incrível, é impressionante como a situação da economia mundial nesse momento é muito parecida com a situação do Império Romano na época, 1600, 1700 anos atrás. A gente vê estados com dívidas crescentes e impagáveis, juros negativos ou zero ou próximo disso, inflação, expansão de base monetária para tentar estimular a economia sem sucesso, controle de preços em diversos países do mundo, lembrando que controle de taxa de juros, que é feito pelo Banco Central, pelos bancos centrais, também é controle de preços, políticos culpando empresários, né, como por exemplo aconteceu depois da crise de 2008, né, arranjaram bodes expiatórios ao invés de olhar para os próprios umbigos. Ou seja, a história está simplesmente se repetindo. E a gente poderia até comparar Roma com os Estados Unidos de hoje, mas a verdade é que praticamente todos os países do mundo atualmente seguem a mesma política. O sistema financeiro hoje é global e internacionalizado, todo mundo segue a mesma cartilha, os bancos centrais e etc. Então eu diria que o império atual é o império do sistema financeiro global. E assim como o mundo viu o Império Romano caindo, a gente está vendo em tempo real a queda do sistema atual. Mas felizmente a gente tem hoje alternativas a essa usurpação da moeda que a gente viu que não é de agora, tá? Não aconteceu só aí nos últimos 100 anos, é uma coisa de 2000 anos atrás. A gente ainda tem hoje, como os romanos tinham na época lá, o ouro. Talvez os romanos mais espertos acumulavam ouro para se proteger contra essas maluquices do Estado. E a gente ainda tem o ouro, a prata, mas também temos aí, por conta da evolução tecnológica, as criptomoedas e principalmente o Bitcoin. Então o Bitcoin está se desenvolvendo aí como ouro digital e tem certas vantagens com relação ao ouro físico, justamente porque é uma coisa que está ligada à internet. Ele é totalmente portátil, enfim, tem várias outras vantagens que pode vir a servir como uma melhor proteção contra os devaneios aí do governo. Então é essencial que você entenda a importância de se proteger contra essas maluquices feitas pelos governos, pelos estados. Você investir em coisas que estão totalmente descorrelacionadas com a política monetária e com a política, com qualquer vontade política que exista, como ouro, prata, o próprio Bitcoin ou coisas que estão relacionadas a esses mercados, o mercado do ouro ou o mercado do Bitcoin, por exemplo. Então busque essas alternativas e existe inclusive uma forma de você investir em Bitcoin com menos risco de volatilidade de preços, que inclusive o preço do Bitcoin pode até cair, que você continua tendo lucro nesse investimento, que é o investimento em mineração de Bitcoin. E hoje em dia você não precisa conhecer a parte técnica da mineração para fazer o investimento em mineração. Então, se você quer entender como construir, como criar uma renda passiva de, por exemplo, 5 mil, 10 mil reais por mês, 3 mil, 7 mil, enfim, quanto quer que você queira, se você quer entender como fazer para criar uma renda passiva através de investimentos em mineração de Bitcoin, vai lá no primeiro link da descrição que eu gravei um vídeo explicando exatamente isso. Um vídeo que eu fiz dentro de uma mineradora, explicando como que você faz para criar uma renda passiva investindo em mineração de Bitcoin, mesmo que você não tenha um conhecimento técnico sobre o assunto, beleza? Então o recado final é que a gente está vendo a história se repetir. Talvez você achasse que a situação que a economia global está hoje é única, nunca aconteceu antes, mas essa foi justamente, basicamente, os mesmos motivos que causaram a queda do Império Romano há quase 2000 anos atrás, para ser mais exato, 1700, 1600 anos atrás. Então, se você achou esse vídeo interessante, cara, dá um like no vídeo, compartilha com as pessoas que você acredita que gostariam de saber dessa informação. Quanto mais você dá like, compartilhar, mais o YouTube entende que esse vídeo é relevante
para outras pessoas, ele entrega esse conteúdo para mais pessoas. Então faça isso. E se você ainda não for inscrito no meu canal, é muito provável que você ainda não seja inscrito. Vai lá, clica aqui rapidinho e se inscreve, não custa nada, juro que é gratuito. E também assiste esses outros vídeos aqui que eu tô te recomendando, fechado? Então até o próximo vídeo. Valeu!